Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre o Sudário de Turim. Bom, ao longo dos séculos, a peça de linho que teria envolvido Jesus após a crucificação e recebido uma impressão de seu corpo é tema de muitas discussões. Alguns defendem sua autenticidade, já outros acreditam que seja uma verdadeira farsa medieval muito bem elaborada. O sudário, pela rústica de puro linho, foi confeccionado em tir manual, com técnicas de fiação utilizadas no Oriente Médio na época de Jesus. Vestígios de fibra de um tipo de algodão local, chamado o Gossypium herbaceum, também contradizem a ideia de que o lençol teria sido fabricado entre os séculos 13 e 14, já que, segundo John Tiller, que é o pesquisador do Instituto Têxtil de Manchester, esta espécie não era cultivada na Europa durante a Idade Média. Outro elemento que sustenta a autenticidade do lençol mortuário é o pólen encontrado no tecido. Em 1999, o botânico Avinoam Dunning confirmou que o sudário continha vestígios do século VIII, de plantas que só existiam em Jerusalém. É o caso da espécie Gundelia tourneforte, que teria sido utilizada na confecção da coroa de espinhos, que foi utilizada na crucificação. Uma possível explicação para a formação da imagem é a reação de Maillard, na qual os gases liberados pelo cadáver eles reagem com a fina camada de celulose das fibras de tecido. Para as marcas não serem cobertas por outras manchas, seria preciso que o corpo fosse retirado da mortalha antes de começar a se decompor, hipótese que se sustentaria com a ressurreição relatada na Bíblia. No século XIV, para abafar as discussões, o Papa Clemente VII ele declarou que as manchas não passavam de uma pintura que representava o verdadeiro sudário de Cristo. Mas pesquisas não detectaram vestígios de tinta, e sim de sangue, do tipo AB, considerado raro entre os europeus e comum entre os judeus do Oriente Médio. Além disso, as marcas estão apenas numa camada superficial do tecido, o que técnica nenhuma de pintura medieval seria capaz de reproduzir. O primeiro registro histórico data de 1354, quando o sudário foi entregue a uma igreja na cidade francesa de Lille pelo conde Geoffroy de Charnay. O tecido ele foi fotografado pela primeira vez em 1898 por Secondo Pia. Foi a partir da foto que se descobriu a imagem do corpo de Cristo. Desde 1973, quando o Vaticano acabou liberando a peça para pesquisas, que muitos cientistas acabaram justamente analisando o material, e alguns estudos mostraram que as marcas, tanto a frontal quanto dorsal, são compatíveis com a de um homem crucificado. E até mesmo algumas imagens feitas em 3D por pesquisadores dos Estados Unidos em 1978
revelaram detalhes que nenhum falsificador do século XIII teria como produzir. Em 1988, o sudário foi submetido a um teste com carbono 14, que é um método para descobrir a data em que o material foi produzido. O resultado indicou entre 1260 e 1390, tornando impossível o uso do mesmo por Jesus. Mas novas pesquisas sugerem que resíduos de um incêndio que ocorreu em 1532 podem ter contaminado a peça, pois resíduos bacterianos também são apontados como causadores de possíveis falhas nesta datação. Em 2009, arqueólogos da Universidade de Hebraica, eles descobriram no cemitério de Aceldama, que fica em Jerusalém, uma tumba do século I, com fragmentos de mantos usados para cobrir mortos da cabeça aos pés, como o sudário, A descoberta apoia a tese, até então sem suporte arqueológico, de que isso fosse um costume judaico da época. A coroa de espinhos não seria uma tiara como é comumente retratada, mas uma espécie de capacete que cobria toda a cabeça, pois os espinhos mediam 5 centímetros e causaram 72 perfurações. Muitos traços faciais foram analisados para verificar a origem de Jesus. E o rosto, a barba e os cabelos que aparecem estampados no lençol, eles apresentam características de um grupo racial semita, o que apoiaria a ideia de que Jesus era realmente judeu. O historiador inglês Ian Wilson, ele percebeu nas imagens que o morto usava uma espécie de trança meio desmanchada nas costas, pois na época de Jesus era comum os judeus trançarem os cabelos e utilizarem atrás do pescoço. No pulso, as marcas de pregos eram utilizadas nas mãos e no pulso, como se acreditava na época medieval. Com isso, os nervos medianos eles são rompidos, provocando a retração dos polegares para dentro das mãos. Muitos machucados foram analisados no sudário de Turim, e os ferimentos nos ombros e nas costas indicam que o morto carregou uma barra horizontal e sofreu quedas no percurso, já que apresentava contusões graves no joelho e no nariz. Agora vamos ver o outro lado. Análises científicas e históricas colocam em xeque a autenticidade desta mortalha de Cristo, pois no período feudal o descobrimento de relíquias era uma atividade vantajosa e lucrativa, principalmente para a Igreja Católica, cuja maioria dos devotos era analfabeta e supersticiosa. Em muitas pesquisas, justamente publicadas na revista Nature, datações por carbono 14 feitas em laboratórios diferentes resultaram em uma data de origem próximas aos séculos 13 e 14. Uma análise do período em autenticação de obras de arte chamado Walter Macrone indica pigmentos também do século XIV no Santo Sudário. E curiosamente, os primeiros documentos a mencionar o Santo Sudário, eles também datam do século XIV. A imagem estampada no pano representa um corpo humano
desenhado ao estilo da arte gótica, que é também considerada do século XIV. Sendo assim, o Santo Sudário, ou mais conhecido Sudário de Turim, ele foi teoricamente analisado e muitas pessoas o consideram como uma simples peça comum de uma pessoa que acabou morrendo por volta do século XIV. Mesmo através de muitas especulações que ele teria envolvido o corpo de Jesus após a sua crucificação, este tipo de lençol ele era usual na antiguidade e no início da era cristã, justamente porque era usado como mortalha para envolver o corpo de muitas pessoas que eram mortas. Sabe-se que no ano de 33, o próprio José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus, acabou envolvendo Jesus num lençol de linho, antes de depositar o corpo numa cripta nos arredores de Jerusalém. Depois da ascensão do corpo de Jesus ao céu, o sudário foi levado como relíquia e pensa-se que entre os anos 40 e 50 do século I se encontrava em Edessa, que é a atual Urfa. Entre 525 e 544 terá sido levado para Constantinopla por ordem do imperador romano bizantino Lecapeno. O sudário então desapareceu em 1204 durante uma cruzada e voltou a reaparecer no ano de 1357 numa igreja dos arredores de Paris, atual França, pensando-se que terá pertencido à família de Godofredo de Charnay, que é mestre dos Templários. Depois de ter sido confiscado em 1357 pela Casa de Saboia, foi aí danificado em um incêndio em 1532. Aí, devido aos testes de carbono 14, muitos acreditaram que foi devido a este incêndio que acabou interferindo na datação desta peça. A partir de 1694, este lençol ficou guardado num relicário da Capela dos Duques de Saboia. E isso fez com que se chamasse o Santo Sudário de Turim. Até que em março de 1983, o exilado rei Humberto o oferece ao Papa. A viúva do rei italiano, a rainha Maria José, terá escrito que duvidava da autenticidade do sudário, e o Vaticano declarou pelo cardeal Anastácio Ballestero em 1988 que o famoso sudário de Turim teria sido confeccionado entre os séculos XII e XIV, não podendo ser considerado como a mortalha de Jesus. A singularidade deste lençol de 4,4 metros por 1,10, ainda com alguns vestígios de algodão de tear, ele consiste no fato de apresentar gravadas as marcas de um corpo de algum homem que foi morto, pois muitas pessoas acreditam até hoje que tratava-se ser o próprio corpo de Jesus Cristo. Sendo que as primeiras fotografias do sudário que foram tiradas por volta de 1898 pelo fotógrafo Secondo Pia, que descobriu assombrado que nas respectivas chapas negativas estava impressa uma imagem mais real e nítida do que aquela gravada no pano, pois muitos investigadores apresentaram posteriormente muitas hipóteses estranhas. Uma delas considera que as marcas do lençol resultaram da emissão de radiações desconhecidas. Outras mesmo que as marcas se produziram no momento em que o corpo se encontrava em levitação. Bom, através do lençol conseguiu definir-se algumas das características físicas do homem
que ele estava envolto, né? E isso fez com que muitos cientistas pudessem mensurar todas as informações referentes ao homem que estava supostamente morto ali. Pois este homem poderia medir cerca de 1,80 m e ter 85 quilos, cabelos longos e ligeiramente ondulados, olhos grandes, lábios carnudos, barba pequena, dividida ao meio, músculos bem definidos, sem gorduras localizadas, sendo que na mortalha encontra-se ainda vestígios de sangue humano e são perceptíveis marcas do flagelo e da crucificação do morto, o que tem levado a supor que trata-se do próprio Jesus de Nazaré. Bom, mesmo devido a todas essas informações, a Igreja Católica ela ainda não reconhece, através dos cientistas, que esse teria se tratado da própria mortalha de Jesus Cristo. Apesar que ele é um objeto de muita cultuação entre os católicos, a Igreja ainda não reconhece ele como oficialmente ser algo que poderia se tornar santo, Mas como a Igreja Católica possui muitos fiéis que acreditam em milagres, então ele está à disposição do Vaticano. Claro que muitos cientistas são bastante céticos, justamente devido às análises feitas com esse objeto, e eles puderam justamente perceber que poderia se tratar de uma pessoa comum que acabou sendo morta aos mesmos requintes de Jesus Cristo. Mesmo depois da crucificação, os apóstolos, ao cobrir o corpo de Jesus e indo buscar o terceiro dia, onde ele não se encontrava mais lá, esse pano acabou ficando lá justamente com o sangue de Jesus. E muitos cientistas analisaram todo este material e puderam perceber que supostamente poderia se tratar do sangue de Deus. Então uma coisa eu deixo bem claro aqui, galera: como o objetivo deste vídeo é justamente trazer a informação, e como eu sou católico, existem muitos fatores que são difíceis de se explicar, principalmente relacionados a objetos considerados santos. Então, independentemente da sua religião ou em o que você possa acreditar, nunca subestime o poder da fé das pessoas, Afinal, hoje em dia nós estamos em um mundo onde muitas religiões elas são simplesmente desconsideradas, E hoje em dia, com o advento da tecnologia, o intuito principal é sempre trazer a verdade. Então estamos aqui justamente para trazer as informações. Muitas delas que eu tive acesso, eu pesquisei através de textos e publicações do próprio Vaticano. Então, sobre esta questão do sudário de Turim, eu acredito que este objeto não seja real. Infelizmente teriam que ser feitas novas análises para posteriormente comprovar a veracidade desse material, mas infelizmente não temos todas as informações adequadas, Lembrando, se você tem sugestões referentes a esse tema ou mais informações que poderia complementar este vídeo, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei fazendo mais vídeos sobre esta questão, beleza? Outro fator interessante: na medida que o canal for crescendo, eu vou fazendo novas lives para que vocês possam nos acompanhar, e assim que o canal for crescendo, vocês vão perceber que a qualidade do conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês vai ser cada vez melhor e de uma maneira cada vez mais diversificada, beleza? Bom, galera, mais vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação desse canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações, beleza? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!